que pode estar por detrás do crescente interesse da elite globalista em comprar propriedades rurais em regiões remotas? E o que um obscuro livro de 1997 tem a ver com isso? Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Este artigo foi sugerido e escrito por Rodolfo Andrello, revisado e narrado por JJ Liber. Já não é novidade que sujeitos como Bill Gates vêm investindo enormes fortunas na compra de propriedades rurais localizadas longe dos grandes centros urbanos. E agora, um novo nome se junta ao time dos latifundiários do silício, Rupert Murdoch, o famoso magnata da mídia de 90 anos, que adquiriu 340 mil acres numa propriedade de criação de gado. A aquisição centimilionária da propriedade, conhecida como Beaverhead, é o maior negócio de ranchos da história de Montana. Com isso, Rupert Murdoch usufruirá de 30 quilômetros de água potável na forma de um rio abundante em trutas, além de um enorme suprimento de alces, antílopes e veados que povoam o santuário. Enquanto grupos globalistas como o Fórum Econômico Mundial continuam a insistir que você não terá nada no futuro e será feliz com esse acordo, os próprios tecnocratas ricos continuam a comprar vastas áreas de terra. Outro exemplo interessante é o bilionário cofundador do Google, Larry Page, que escolheu investir em ilhas isoladas no sul do Pacífico, no arquipélago de Fiji, onde aparentemente a principal vantagem é não ser incomodado por turistas. Mas então, qual seria a explicação do repentino interesse por terras férteis isoladas por parte de um grupo constituído por gente como Jeff Bezos, Bill Gates, Larry Page e Rupert Murdoch? Antes que você encare tudo isso como um assunto sem importância, a verdade é que a mídia tradicional já vem cobrindo esse curioso fenômeno há alguns anos. Por exemplo, em 2017, a rede BBC havia publicado uma matéria intitulada "Bilionários estão se preparando para o apocalipse. Eles sabem de algo?" E segundo mencionado pela própria matéria, era cada vez maior o número de bilionários que investiam em soluções sobrevivencialistas, que chegavam a incluir desde opções de suprimentos básicos a até bunkers autossuficientes projetados contra desastres nucleares. Na matéria também vemos casos como o de Tim Chang, um diretor-gerente da empresa de capital de risco Mayfield Fund, que declarou estar estocando bens imóveis para ter paraísos para onde ir. Há outros exemplos como o de Steve Huffman, o cofundador e CEO do Reddit, que se adiantou em fazer uma cirurgia ocular enquanto isso ainda é possível, justificando simplesmente que encontrar lentes pode não ser uma opção no meio do apocalipse. Na opinião do investidor Antônio Garcia Martínez, essa preocupação entre os bilionários da tecnologia decorre justamente do fato dessa parcela de indivíduos ter certos conhecimentos inacessíveis ao público geral. Assim, parte dessa preocupação já vem tomando a forma de propriedades rurais férteis e isoladas, abastecidas com energia solar e preparadas para resistir a eventuais ataques violentos. Mas isso não é tendência apenas nos Estados Unidos. Ainda hoje existe uma certa crença de que o Oceano Pacífico, de modo geral, e a Nova Zelândia em particular, poderiam servir como um santuário contra os piores cenários previstos pelos sobrevivencialistas. Essa crença é compartilhada por sujeitos como Peter Thiel, cofundador do PayPal. Assim como Thiel, durante toda a década de 2010, muitas figuras abastadas buscaram comprar propriedades na Nova Zelândia, através de empresas ou adquirindo a cidadania local. Na verdade, essa tendência chegou ao ponto da própria aquisição de terras na Nova Zelândia tornar-se sinônimo de preparações para o apocalipse, e o próprio governo local passou a se contrapor a essa tendência, com vistas a evitar o surgimento de um boom imobiliário no país. Ora, quando pensamos em americanos comprando grandes fazendas americanas, o fato em si não parece tão chamativo, mas a Nova Zelândia já é uma outra história. Mas o que explica essa curiosa escolha de pessoas como Peter Thiel e outros bilionários que seguiram seu exemplo? Bem, sua principal influência foi um livro denominado O Indivíduo Soberano: Como Sobreviver e Prosperar durante o Colapso do Estado de Bem-Estar Social, escrito por James Dale Davidson e William Rees-Mogg, em 1997, o qual previa, dentre outras coisas, que a tecnologia faria surgir uma forma de dinheiro criptografada e desvinculada do governo. Segundo os autores, esse cybercash
serviria para pagar qualquer transação na internet e estava destinada a desempenhar um papel central no comércio eletrônico. Esse cybercash, único, anônimo e verificável, pagaria por grandes transações, mas também seria divisível na menor fração de valor. Essa tecnologia seria um dinheiro desnacionalizado e, como tal, escaparia do controle de governos que degradam o valor de seu dinheiro por meio da inflação. Embora o cybercash viesse a funcionar como solução contra os problemas causados pelo Estado, os autores também contemplam uma espécie de choque da civilização ocidental no século XXI, causada pela crise da obsolescência do governo e da deslegitimação do sistema democrático. Ainda assim, aqueles que conseguissem passar pelas dores de parto pertenceriam a uma geração livre da violência institucionalizada, permitindo que cada criador de riqueza mantivesse para si o resultado de seus esforços e empreendimentos, sem ter que repartir qualquer coisa com políticos e burocratas. Se você não estava em uma caverna nos últimos 15 anos, então você provavelmente conseguiu identificar que muito do que os autores pensaram em 1997 acabou se materializando na forma do Bitcoin, surgido uma década mais tarde. E eles não só puderam antever muitas das características dessa nova tecnologia, como também vaticinaram o impacto que ela teria no desmantelamento do Estado. Se o antigo regime funcionava na base da soberania do Estado, o novo regime funcionaria com base na soberania do indivíduo. E é claro, essa transição não se efetivaria apenas com a criação da moeda digital, mas com a dinamicidade permitida pelo aprendizado e trabalho remoto. E, aliás, nada mais sintomático nos últimos tempos do que o nomadismo digital, no qual, por meio da internet, questões como trabalho e consumo ficam cada vez menos restritas à lógica ultrapassada das fronteiras governamentais. Adicionalmente, a democracia, segundo os autores, também deixaria de fazer sentido para os indivíduos. Nesse contexto, cada indivíduo teria os incentivos para estabelecer-se o mais longe possível das garras do Leviatã, podendo convergir para a criação de condomínios e clubes privados. Podemos dizer que essas estruturas, como clubes e condomínios privados, imaginados pelos autores, seriam equivalentes ao Ancapistão dos austríacos ou do Vale de Gaut concebido por Ayn Rand. Existe um ditado popular que diz que Deus não dá asa à cobra. Mas de uma forma quase cômica, hoje a tecnologia deu asas aos rebanhos nacionais, e cada vez mais desfrutam de melhores oportunidades de voar para terras mais prósperas e pacíficas. A propósito, você pode ver um bom exemplo disso no nosso vídeo, A Grande Fuga dos Argentinos, que é um dos mais populares aqui do canal e que já tem mais de 500 mil de acessos. Não deixe de conferir, o link está aqui na descrição desse vídeo. Agora, tendo isso em mente, devemos recordar que no início desse ano, um relatório elaborado por diversas agências de inteligência estatal alertaram justamente para a hipótese do desmantelamento do Estado. Sim, essa já é uma preocupação na mesa dos burocratas e o canal também já produziu um vídeo sobre o assunto. Na ocasião, os analistas governamentais estipularam que a crescente radicalização de grupos políticos antagônicos poderia desmantelar o Estado até 2041. Principalmente pela incapacidade do Estado em criar convergências e pacificar os adversários. E a tese faz bastante sentido, principalmente por ter vindo na esteira de grandes comoções sociais geradas por grupos como o BLM nos Estados Unidos. E isso que os relatórios oficiais sequer consideram o impacto das criptomoedas na emancipação dos indivíduos em relação ao domínio estatal. É interessante notar como a avaliação de várias agências de inteligência do Deep State estão apresentando previsões praticamente alinhadas com um livro quase obscuro dos anos 90. Curioso, não? Vendo por esse prisma, parece bastante claro o porquê de muitos magnatas preferirem se isolar em férteis projetos sobrevivencialistas, tomando distância das grandes metrópoles e das possíveis comoções sociais que podem eclodir nesse processo de ruptura. Estamos vendo de camarote a queda de Roma, de novo e de novo. Tal como no Antigo Império, a moeda está em vias de esfarelar-se, e os bárbaros mostram-se prontos para o saque. Alguns bárbaros até enfeitam suas atitudes violentas, dando-lhes o nome de reparação histórica. Mas, deixando um pouco de lado essas analogias, é recomendável se acalmar e buscar ver claramente os desafios que estamos enfrentando. Para isso, gostaria de chamar a atenção para alguns pontos aqui. Primeiramente, nós estamos vivendo a era fiduciária das políticas econômicas estatais em grande escala. Nesse sentido,
A cada grande intervenção do governo na economia, seguem-se inexoravelmente os efeitos colaterais. Um bom exemplo disso é a criação do Federal Reserve, seguida pela grave crise de 1929 e décadas mais tarde o atentado máximo realizado contra o padrão ouro de 1971, seguido posteriormente pela crise financeira de 2008, causada por imprudentes projetos de estímulo ao consumo. Esses são exemplos de grande escala. Mas não faltam outros sintomas de desajuste financeiro que acometem economias locais. Temos como exemplo a Venezuela, a Grécia, a Argentina e o Líbano, que comentamos aqui recentemente no canal, cada um desses sendo um bom exemplo de tragédias oriundas de fantasias fiduciárias. E como se não fossem suficientes os exemplos anteriores da insalubridade da impressão de cédulas magicamente criadas pelo governo, a partir de 2020, tivemos uma expansão da base monetária na velocidade da luz e numa escala sem precedentes. E dado que anteriormente cada grande intervenção no mercado foi sucedida por uma crise magistral, a pergunta a ser feita é: o que nos espera no futuro, agora que as intervenções fiduciárias atingiram seu nível mais voraz? Bem, aparentemente sobrou para nossa geração limpar toda a sujeira deixada por planejadores centrais e suas patéticas impressoras. E mesmo assim, a maioria das pessoas não parece preocupada com o fato do governo ter confiscado todo o metal precioso do mundo e ter deixado a população com papéis equivalentes a feijões mágicos. Depois de tudo isso, é de se esperar que a preocupação manifestada pelos bilionários do silício e pelas agências de inteligência são bastante palpáveis. E pensar que até ontem você seria motivo de piada caso estivesse estocando arroz, revólveres e bitcoins para o colapso da civilização. Bem, talvez nosso patrimônio não nos permita garantir uma grande fazenda cheia de ovelhas na Nova Zelândia, ou comprar um bunker de luxo com tecnologia antinuclear. Mas ao antever a chegada de um cenário tão preocupante, ao menos poderemos tomar certas precauções para não sermos passivamente tosquidos em meio a futuras explosões de vilania. Verdade seja dita, já passou da hora dos geradores de riqueza se libertarem da espoliação e da tirania estatal. Se você visse Atlas, o gigante que sustenta o mundo em seus ombros, se você visse o sangue escorrendo pelo peito dele, os joelhos tremendo, os braços estremecendo, porém ainda tentando sustentar o mundo com suas últimas forças, e se quanto mais ele se esforçasse, mais o mundo pesasse nos ombros, o que você lhe diria que fizesse? Bom, eu diria: sacuda os ombros. Obrigada por sua audiência. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos em suas redes sociais. Para ser notificado de outros vídeos, inscreva-se no canal e depois clique no ícone de campainha. Escreva artigos você também. Acesse o nosso site visãolibertaria.com. Até a próxima!